Olá, tudo bem? Vamos seguir aqui a nossa série de psicanálise, falando um pouquinho mais sobre o percurso de Freud. Freud foi médico, neurologista, psiquiatra e ele se interessou pelas doenças da mente, digamos assim, as doenças nervosas, como ele chamava. E ele, um pouco inconformado com os tratamentos que eram dados na sua época, ele vai atrás de estudar, junto com outros médicos, como Charcot, Brouwer, cada qual com a sua técnica. Uma curiosidade aqui, que a doença que foi muito estudada e pesquisada na época foi a histeria, que era considerada uma doença somente das mulheres. Depois, com o tempo, Freud desconstrói essa ideia de que a histeria era uma doença específica da mulher. E nesses estudos, eles vão tentando algumas técnicas, ao longo do caminho. Freud vai experimentando e deixando de lado algumas técnicas, como foi o caso, por exemplo, da hipnose, que é bem conhecida. Freud chegou a fazer uso, mas depois ele abandona a hipnose, porque substitui pelo que ficou conhecido por livre associação. Nos seus estudos, nas suas experiências com os pacientes, ele foi observando que a livre associação, ou seja, o fato do indivíduo levar para a sessão de análise a sua fala livre de julgamento, livre de controle, simplesmente falar, abertamente sobre as suas lembranças, ele percebeu ser muito mais eficaz, para acessar esse conteúdo do indivíduo do que a própria hipnose. Então, com o tempo, ele deixa de lado a hipnose, como também deixa de lado o método catártico e vai fazendo a sua caminhada. E do mesmo jeito que o indivíduo faz uso aí da livre associação, no caso dessa fala livre, o terapeuta faz uso de uma técnica de escuta que fica conhecida como atenção flutuante, que é essa técnica de escuta que permite ao terapeuta analisar, investigar, interpretar esse conteúdo trazido, reprimido das lembranças do inconsciente. Laplanche e Pontalis, grandes estudiosos da psicanálise, eles falam algo interessante. Eles dizem que se a gente pudesse resumir numa única palavra todo o estudo e todo o desenvolvimento freudiano, com certeza essa palavra seria inconsciente. Freud traz essa ideia muito forte, o que é esse inconsciente? Para Freud, boa parte dos nossos conteúdos, por algum motivo, por alguma censura interna, esses conteúdos não são acessíveis, ao nosso consciente e acaba ficando reprimido, recalcado nesse inconsciente, tá? Então, isso faz com que Freud estude e desenvolva o que ficou conhecido como a sua primeira tópica, que é o quê? Que é a organização do aparelho psíquico em 3 instâncias que Freud considerou: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Mas esse é um tema e é um assunto que nós abordaremos no próximo vídeo. Tchau, tchau!